Está no ar o Pod Cutis, o mais novo podcast católico da internet. Pela missão Legião Acutis, não eu, mas Deus. Na apresentação, o missionário Antônio Emanuel. Pod Cutis, episódio 5. O domingo é dia do Senhor. Terceiro mandamento: guardar os domingos e festas de preceito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. É com muita alegria, meus irmãos, que nós estamos reunidos, e unidos aqui para mais um podcast. E hoje a gente vai falar do terceiro mandamento, que nos diz sobre guardar domingos e festas de guarda. Esse importante, talvez um dos principais mandamentos. Todo mandamento é importante, cada um com seu grau de importância. E eu gostaria que você abrisse lá no Evangelho de São João, no capítulo 6. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus dá a sua própria vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne, para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como ele pode dar-nos sua carne a comer? Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com efeito, minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também o que comer de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Estas são as palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje o tema principal é o terceiro mandamento, que fala sobre guardar os domingos e festas, de preceito. O calendário da igreja é muito rico, ele tem várias datas que nós devemos guardar. A igreja aqui no Brasil, através da CNBB, que representa o episcopado, ela geralmente, por exemplo, se dá Nossa Senhora da Assunção, que é comemorada ali no dia 15 de agosto, dá durante a semana, e em muitos lugares não é feriado, com exceção de algumas datas, que é Natal, Corpus Christi, Sexta-feira da Paixão, que são dias santos, que é feriado, apesar que hoje a gente vive já num país que o calendário foi construído de forma católica, mas é um país que se diz laico, e eu acho que eles não cancelam esses feriados por enquanto, porque o pessoal gosta de folgar, mas não é nem pelo dia santo. Tem gente que nem sabe que é dia santo, A gente chega nesse disparate, porque infelizmente a gente já não mora mais num país católico, 100% católico, Grande parte ou mais da metade de nosso país, infelizmente, decidiu seguir para outros caminhos, Tem alguns nossos irmãos protestantes, que hoje eu acho que já está tomando talvez até a maior parte, ou está meio a meio, é uma discussão, Mas de fato, não somos um país majoritariamente católico, mas é um país que foi construído o seu calendário, é um país assim, tem muito católico, Nossa Senhora ama muito esse país, Então Deus nos recorda que Deus separou um dia para um encontro especial com seus filhos. A Santa Missa não é apenas uma obrigação, ela é o maior encontro que podemos ter durante a semana. Na Eucaristia, Cristo continua vivo e presente, como a gente viu nesse Evangelho, Jesus dá a sua própria vida.
né? E o povo daquela época ficou sem entender, como assim, né? Então, cada Eucaristia que a gente participa, né? A gente celebra a morte e ressurreição de Jesus, né? Então, guardar o domingo não significa apenas reservar uma hora para Deus, né? Significa reconhecer que toda vida pertence a Ele. Quem coloca Cristo no centro da semana encontra força para viver todos os outros dias, né? Então, assim, Deus nos pede uma horinha, né? Uma hora, né? Porque pensa, o domingo não tira uma hora da nossa vida, Deus devolve sentido a outras 167 horas, porque aí que a gente pega, né, as pessoas, né? Porque a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho tempo de ir na missa, mas a semana tem 167 horas. Domingo é um dia que é feriado, né? Todo dia na semana a gente tem um feriado, que é domingo. Então já é feriado por causa disso. Quando eu disse que o nosso calendário foi construído de forma romana, porque o domingo está reservado. E pensa, no domingo tem 24 horas. Eu, por exemplo, moro numa capital, eu sei que as missas começam de 6 e vai até às 20, tem igreja, a última missa que eu sei é às 21 horas. Então, ou seja, a gente tem quase praticamente 15 horas, que eu estou dando o meu exemplo aqui, tem lugar que tem missa 5 horas da manhã, por exemplo. Então, ou seja, dentro das 15 horas do domingo, por exemplo, você não teve uma hora. Eu sei que tem pessoas que trabalham no domingo, às vezes é impossível, mora num lugar distante, né? Ou mora numa comunidade rural, às vezes né, a missa não acontece toda semana, às vezes acontece uma vez no mês, dependendo do lugar, né, do acesso. Mas pensa, né, principalmente que mora no interior, né, que tem igreja perto, tem possibilidade, mas aí dentro dessas 167 aí, tem pessoas assim, que tem condição de ir na missa no domingo, mas o dia de domingo é o dia do pagode, é o dia do churrasco, é o dia do futebol, aí ela fala, não, eu vou na terça porque o padre é muito carismático. Não vale. É pecado mortal faltar na missa do domingo. Aqui não é um papo de vida ou morte, mas é a seriedade que a gente tem que entender, que é participar dessas datas, como eu falei, o dia do Senhor, que é o domingo, e também as datas que a igreja reserva, né? Os dias de guarda, as festas de guarda. Então, o domingo é o dia do Senhor. Deus sempre quis encontrar seu povo. No Antigo Testamento, santificava-se o sábado, né? E tem religiões que ainda continuam nessa toada, que quer guardar o sábado, aí entra uma coisa até meio judaica, a pessoa não faz nada, enfim, né? Ali os judeus, assim, eles têm até uma coisa de contar passos, né? E, né, o Novo Testamento, ele vem nos trazer Jesus, que ele é o Senhor do sábado, né? Com a ressurreição de Cristo, a igreja passou a celebrar o domingo, o dia do Senhor, porque domingo da ressurreição, ressurge. E cada domingo é uma pequena Páscoa da nossa vida. Celebramos o Cristo vivo. Então, a missa é um encontro com Jesus. A missa não é apenas uma celebração, é o próprio Cristo que se oferece ao Pai por nossa salvação. Então, toda essa mística de morte e ressurreição acontece todo domingo, mas eu tenho que estar com o meu coração limpo, porque às vezes eu vou com o coração podre, ou às vezes a pessoa emenda até a cachaçada lá, pelo menos assim, né? Não estou falando que está totalmente errado, porque antes ela tivesse ido para outro lugar, mas às vezes a pessoa emenda a cachaçada do domingo e vai para a missa, ponto, né? Desculpa o termo da palavra, gente, mas é uma realidade. Pelo menos ela está indo para a igreja. Eu, na minha época, eu já fiz isso, né? Mas pelo menos eu estava ali na igreja, né? Tipo, dos amigos que eu andava uma época aí, a mãe deles colocava eles para ir para a missa e eu estava lá junto com eles e eu ia junto, né? Com eles, né? E a importância dos pais, meus pais sempre me incentivaram, né? E o papel dos pais para incentivar os filhos a ir à missa, porque às vezes parte do próprio pai, porque o pai não vai na missa, a mãe não vai, e às vezes assim, o filho, né, a gente tem que ensinar aquilo que é o correto, né? Muitas das vezes você pode ensinar o caminho correto e seu filho vai desviar, mas mesmo assim cabe ao pai continuar insistindo, né? Proclamar a palavra oportuna e inoportunamente, né? Então
a missa não é apenas uma celebração, a missa é um encontro com Jesus, é o próprio que se oferece ao Pai por nossa salvação. Nenhuma oração substitui a Santa Missa, porque a pessoa vai falar, não, eu não vou na missa, mas eu vou rezar um terço aqui. Não vale, meu irmão. A oração do terço ela é importante, mas ela é uma devoção, né? Você tem que rezar o terço. Eu busco rezar o terço todo dia, é algo que fortalece. O grupo de oração não substitui a missa, porque tem gente que chega no final da missa só para participar do grupo de oração. Ela acha que o grupo de oração de certa forma é um alimento, mas vamos colocar assim, o que sustenta nós é o alimento dos alimentos, que é o arroz e feijão. O grupo de oração é como, sei lá, um lanche, né? Como se você comesse um hambúrguer. É algo que vai fortalecer. Com a missa você vai virar uma potência, mas só com o grupo de oração você não vai resolver seu problema. E saco vazio, né? Minha avó falava sempre isso conosco. Não para em pé. Porque nela recebemos o maior dom, que é a Eucaristia. Então, guardar o domingo é um ato de amor. Muitas das vezes perguntando, sou obrigado a ir à missa? Aí nós temos que substituir. Talvez a pergunta correta seja, como posso dizer que amo Jesus e recusar o encontro que ele preparou para mim? É um encontro especial, é a bodas ali de Jesus, é o maior encontro. Tem até uma música, acho que é do Vida Reluz, que fala: Jesus, tu és a joia mais rara, fonte de vida que não se apaga, te espero e todo segundo de gratidão permanece em mim com teu amor. Então, assim, essa, né, eu cantei um pouquinho dessa música, mas o Senhor, ele quer permanecer com seu amor. Quem ama encontra tempo. Eu falei, a semana tem 167 horas, você não tem uma hora para dar para Deus? Então, vamos falar também dos dias de preceito. Além dos domingos, a igreja também celebra solenidades importantes chamadas de dias de preceito, nas quais os fiéis são convidados a participar da Santa Missa, né? Então, eu sei que as pessoas trabalham, mas tem lugar que tem missa todo dia. Eu consigo ir na missa todo dia. Eu falei do domingo com vocês, mas aonde que eu moro tem missa durante a semana em quase todos os horários possíveis, né? Então é importante a gente fazer esse esforço, né? No Brasil, algumas dessas celebrações são transferidas para o domingo por decisão da CNBB, justamente para facilitar a participação dos fiéis. Então, é mais do que cumprir uma obrigação, somos convidados a celebrar os grandes mistérios da nossa fé, né? Então, São Carlos Acutis nos dizia, né? A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Então, se eu quero ir para o céu, eu tenho que ser eucaristizado, eu tenho que buscar uma vida eucarística, né? Eu tenho que buscar estar em dia com o sacramento. Então, ele compreendeu que Jesus não nos espera apenas no céu, ele nos espera também no altar. Os santos nunca perguntavam quanto preciso fazer, perguntavam como posso amar mais. Então, não é falta de tempo, minha gente, é falta de amor, né? Talvez hoje cabe um exame de consciência para todos nós. Como tenho vivido os meus domingos? A missa é prioridade ou sobra de tempo, né? Você planeja seu domingo aí, né? Quem vai eu, por exemplo, vou na missa todos os dias, né, da semana. Você planeja? Eu vou fazer uma viagem, mas antes de você fazer essa viagem, porque a pessoa pensa que está de férias de Deus também, né? Tô de férias, né? Mas para onde você está? Por exemplo, você foi para a praia, né? Não tem nenhum problema você ir para a praia mesmo. Mas você viu onde que tem a missa, né? Um tempo atrás eu fui de férias lá para o Espírito Santo, eu fui pesquisando onde que tinha missa. Vocês pesquisam tanta besteira, coisa. Por que você não pode pesquisar se na cidade que você está tem missa? Não, mas é um pouco longe, mas o amor exige esforço. Você para encontrar esse amor da sua vida, e às vezes você não viajava cidades, né? Pensa o amor, o Criador. Você é criatura, o seu Criador. Pensa o amor que ele te criou. Agora, se deslocar 10 quilômetros para se encontrar com ele é muito, né? Então, o que tem ocupado o lugar que pertence a Deus? Talvez não seja falta de tempo, talvez seja falta de amor, né? Então, eu convido a vocês a rezar, meu irmão e minha irmã, a pedir a Deus esse amor, né? Esse amor que é doado de forma gratuita, esse amor que nos espera no altar todos os dias, né? Como
temos, Diário de Santa Faustina fala que o Senhor nos espera no sacrário, né? A gente tem tempo para tudo menos para Deus. É tempo de voltar para Deus, meu irmão. Deus, ele te quer da forma que você está. Talvez você está escutando esse podcast hoje, talvez você esteja um trapo, um maltrapilho, que é isso que o pecado faz com a gente. Talvez você esteja fedido de pecado, mas não importa para Deus isso, tá? Deus, ele se importa com você, do jeito que você está. Como diria o Padre Léo, né? Deus, ele é especialista em lixo reciclado. Talvez o mundo te fez esse lixo hoje, mas Deus te vê como nova criatura. Deus, ele faz um milagre, assim como ele fez da ressurreição, mas o milagre de uma nova vida. Amém. Senhor Jesus, obrigado por permanecer conosco na Eucaristia. Ajuda-me a viver a cada domingo em um verdadeiro encontro contigo, que eu nunca veja a Santa Missa apenas como obrigação, mas como privilégio e uma necessidade para a minha alma. Pela intercessão de São Carlo Acutis, aumenta em mim o amor pela Eucaristia. Então Jesus continua nos esperando, não apenas nos momentos difíceis, mas em cada Santa Missa, em cada dia da semana, se você tiver possibilidade, e principalmente nos domingos. Não falte o encontro mais importante da sua semana. Porque quando compreendemos que quem nos espera no altar, descobrimos que guardar o dia do Senhor não é perder tempo, é encontrar o sentido da vida. Amém? Nós estivemos unidos e sempre estaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu o Pod Cutis. Se você gostou, curta, comente e compartilhe.